aquilo que é fácil vai se tornando difícil, e aquilo que é difícil, com o passar do tempo, vai ficando fácil. Quando você enfrenta uma situação ou vai fazer algo que é certo, por exemplo, se você vai fazer algo que é certo, é difícil no começo, porque tudo que você começa é difícil, mas conforme você vai fazendo, vai ficando fácil. Mas quanto menos você faz, mais vai deixando para fazer mais para frente, mais difícil vai ficando. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, oh Pai, obrigado, Senhor, gratidão, Pai, toda a graça, Senhor, que você tem derramado sobre nossa vida, Pai, obrigado pela vida, Senhor, obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos, Senhor, obrigado, Pai, pelo sopro da vida, Pai, obrigado pela presença do Espírito Santo, Pai, nos nossos corações, por nos guiar, Pai, por nos orientar, Senhor, nas nossas decisões, Pai. Obrigado, Pai, pelo livre-arbítrio, Pai. Obrigado pela confiança, Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, pelo perdão. Obrigado pelos ensinamentos, Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai. Continue, Pai, nos ensinando, Pai. Continue, Pai, nos conduzindo, Senhor. Que nós tenhamos cada vez mais, Pai, um coração inclinado a Ti, Pai, para estar aprendendo, Senhor, para estar seguindo, obedecendo, Senhor. Que nós possamos, Pai, obedecer a Ti, Pai, por amor, Pai, cada vez mais por amor, Pai. Ô, Senhor, obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, cuidando da nossa casa, Senhor, cuidando das nossas famílias, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse, Pai. Cada irmão aqui no nosso devocional, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, da autoridade que o Senhor nos deu, Senhor, da autoridade que o Senhor, Pai, delegou, Pai, para cada um de nós, Pai. Que nós possamos exercer, Pai, essa autoridade dentro de nossas casas, Pai, entre os nossos filhos, entre os nossos cônjuges, Senhor, entre as pessoas que a gente ama, Pai, por onde nós passarmos, Pai, que as pessoas possam perceber, Pai, o seu amor, Pai, transbordando, Pai, dos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai amado. Fique conosco, Pai, que esse devocional de hoje, Pai, traga a palavra necessária para cada um de nós, Senhor. E continue nos alimentando, Senhor, e revelando, Pai, revelando nossos olhos aquilo que está oculto, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Versículo é o 20, né? Isso, seu Mário. Quer ler pra gente, seu Mário, até o 26? Posso ler. Se eu quiser ir lendo, fazendo reflexão, do jeito que o senhor achar melhor, né? O meu aqui começa no 17. Vai até Esqueça. é o Sermão da Montanha, não é isso? Amém. Uhum. É isso aí. É, meu também. Lucas capítulo 6, versículo 17. O Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, e vos injuriarem. Oi.
Eu acho que o senhor tá com a internet errada hoje, hein? Ficando aqui. O senhor conectou em casa? Senão a internet do Vou dar uma senhor vai olhada. acabar tudo aí. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um O senhor minutinho volta ali só. no 21 aí, que tá pipocando. Não, não. Tá certo? Ah, tá. Eu vou desligar os dados aqui e deixar só o Wi-Fi. Volta no 21 pra gente, seu Marcos. Ok. Uso de dados 1.5 GB de dados móveis. Para lá. E aí, beleza? Bora. Continua do 21 pra gente. Desculpa, seu Marcos. Pois bem. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem-te, vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos pobres. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós vos disserem bem, porque assim faziam seus pais os falsos profetas. Mas vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te haver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá o qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira desfazeis vós também. E, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos seus pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, os deixarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Eu dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova?
O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todos os que for perfeito serão como seu mestre. E por que atentas tu no urgueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o ergueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom dá bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque das abundâncias do seu coração fala a boca. E por que me chamais? É. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Porque quem vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e correndo naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma árvore sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína naquela casa. Amém? Glória a Amém. Deus. Passagem muito a ser estudada e pensada, refletida. Tem muito conteúdo aqui a se dialogar, né? Discutir no bom sentido. Muito conteúdo. Eu dou uma oportunidade aí para vocês, depois eu vou falar alguma coisa aqui. Mas eu dou uma oportunidade aí para vocês reler alguma parte aí interessante e fazer algum comentário. Está aberta a oportunidade para vocês. Meu Deus. Esse texto aqui parece. Sabe quando a gente pega uma peça de filé mignon? Tem uma parte dela que é a mais saborosa? Gostoso, né? Gostoso a gente ver aqui os ensinamentos, né? Jesus falando aqui, instruindo, né? Trazendo clareza, né? E estava olhando agora, pensando aqui, a gente não tem um texto como esse, né? Esse sermão maravilhoso no Antigo Testamento, por exemplo, né? Não tem um. É tão evidente assim, né? Com clareza. Jesus mostrando amor, generosidade, né? Amor ao próximo, né? Estender a mão, abrir o seu coração, curar, perdoar, né? Nossa, os evangelhos são maravilhosos, né? Essa parte aqui onde tem o sermão é fantástica, né? E quando eu leio essa parte aqui, sempre me traz uma reflexão, por exemplo, vou falar só um pequeno trecho aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar, aí a gente vai compartilhando aí, vai falando também. Mas o que vem muito na minha cabeça é que eu tenho um provérbio que fala, né, que o rico e o pobre, assim fez o Senhor, né, um para o outro, né?
E quando a gente olha aqui a palavra pobre, ela não me lembra a palavra pobre de recursos materiais, sabe? Ela me vem uma lembrança da palavra pobre, aquele que não aceita Cristo, sabe? Aquele que espiritualmente não consegue aceitar o poder de Deus, né? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, né, que para mim faz sentido, né? Então, olhando eles para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E a gente, olhando lá em Mateus, acho que capítulo 5:5, fala que bem-aventurados os humildes, os mansos, porque a terra, né, o reino dos céus, né, nos será dado. Deixa eu voltar lá. Mateus 5:5. Deixa eu ver bem rápido aí. É isso aí, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E aqui ele fala: Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. E olha que benção, né? Farto de quê, né? Para mim é evidente que Jesus vem trazer o maná, né? O maná para quem tem fome, para quem tem sede da palavra, né? Para quem quer aprender, para quem está inclinado seus corações a Ele, né? Não é fome de passar fome, né? Porque Deus não quer que a gente passe fome, né? Deus não quer que a gente sofra carência, né? Ou que esteja ali em necessidade, né? A opressão é do inimigo, né? Não é de Deus, né? Mas Ele quer sim que a gente tenha um coração inclinado, um coração, né, querendo aprender, né? Querendo aprender sobre Ele, querendo estar perto dele, né? E aí, para mim, aqui, essa é a fome, né? Que essa palavra quer dizer, né? É a fome de aprender mais sobre Deus, né? De aprender mais sobre Cristo, de ter Ele perto da gente, né? Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Olha isso aqui, né? E aqui, para mim, fala novamente sobre humildade, né? Porque existem várias formas de a gente passar por nossas tribulações, né? Onde a gente se desenvolver espiritualmente, a gente se desenvolver como ser humano, né? Uma delas é, bom, tem várias formas que as pessoas usam para fazer isso, né? Uma delas é murmuração, uma delas é reclamar, uma delas é se revoltar, né? Mas a que Jesus quer é aquela que a gente revisa os nossos corações, aquela que a gente revisa a nossa vida, né? E isso exige um processo, né? Exige mudança, transformação. E toda transformação, todo processo, ela gera dor, né? Ela gera dor. Ela não é ela não é fácil, né? Muitas vezes nós precisamos passar por um processo doloroso para poder identificar e enxergar aquilo que precisa ser transformado, né? E às vezes a dor, né? Ela é usada nesses momentos, né? Às vezes as dificuldades são usadas nesses momentos, né? Tanto para a gente provas, né? Para que nós possamos em persistência, né? Adorando a Deus e glorificando a Deus, né? Reconhecendo o poder de Deus nas nossas vidas, né? Isso às vezes causa dor, né? Agora o outro, bom, acho que esse chorar aqui, agora um outro chorar que me veio à mente também é o chorar daquele abraço amigo, né? Um chorar quando a gente sente aquela emoção do carinho, né? Da presença do Espírito Santo realmente, né? Quando a gente realmente vê o amor de Cristo nos olhos de um irmão, né? Quando a gente vê, às vezes, uma atitude onde a gente percebe realmente a presença de Cristo, né? Isso traz um outro chorar também, né? Aqui. E nos faz rir, né? Nos faz sorrir também, né? Mas eu acho que no final das contas é aquele que se entrega a Cristo, né? Aquele que realmente abre para realmente experimentar a presença de Deus, né? Na própria vida, né? Bem-aventurados sois quando os homens
vos odiarem. Aí aqui é uma coisa legal também falar, porque às vezes, bom, não vou falar, né? Bem-aventurados, pois, sois quando os homens vos odiarem, né? E quando vos expulsarem da sua companhia, os injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-se naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais como os profetas. Isso aqui é muito forte, né? Porque a gente vê que nós, cristãos, sofremos preconceito também, né? Nós sofremos ataques, né, de outras pessoas. Tem várias reflexões para esse tipo de coisa, né? Primeiro que eu acho que uma delas é que o pecado ele separa as pessoas, né? E quando nós começamos a caminhar, né, com Cristo, caminhar com Jesus, a gente começa a cada vez mais seguir esses dois versículos anteriores aqui, que é olhar para os nossos erros, né? Revisar a nossa própria vida. Uma atitude que nós temos muitas vezes é de apontar o. Às vezes tem uma pessoa que está fazendo algo muito bom na vida dela. E nós, como seres humanos, às vezes temos uma tendência de criticar o que o outro está fazendo para que o outro seja rebaixado, para que nós possamos nos sentir bem, para que nós possamos estar no mesmo nível da outra pessoa. E outro dia eu estava conversando com o Lucas sobre isso, inclusive. Ele falou, Fábio, isso aí acontece porque quando a pessoa vê em você a transformação e vê que você tem tentado, né, fazer o seu melhor para se afastar do pecado, né, ou para levar uma palavra para alguém, né, ou estar aqui em oração, ou estar na presença de Deus, né, aquilo incomoda o outro, porque o outro ele não consegue fazer isso ainda. E às vezes, muitas vezes, o que ele usa é apontar o dedo, é criticar, né, justamente para diminuir você, para que ele possa estar no mesmo nível, né? Porque o outro percebe, né, que nós somos separados, né? Que nós que caminhamos com Cristo, né, nós somos separados. E é importante também para a gente, né, como cristão, não usar isso como um argumento de contenda, né? É importante para a gente continuar em humildade, continuar em um olhar misericordioso, né, e orando pelo outro, né, para que o outro também possa receber esse maná e ser tocado também, né? Ser tocado também, porque em oração, né, não tem poder. E o Espírito Santo pode fazer, né? Ele faz, né? E, e orar para que as outras pessoas também possam ter esse encontro que nós um dia tivemos com Cristo, né? Para que eles possam também ser transformados e experimentar disso tudo que Deus tem derramado sobre nossas vidas, né? E aqui Cristo fala, né? Ó, alegre-se, né? Alegre-se, porque se as pessoas estão realmente, né, notando isso, é porque você está sendo transformado, né? E maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, né? E a gente falou ontem também sobre propósito, né? Vai falar um pouquinho mais para baixo, porque tem bastante reflexão, mas a gente sempre, quando passarmos por essas aflições, né? Lembrarmos que do objetivo maior, né? Do propósito maior, né? Que é o reino de Deus, né? Que é o reino de Deus, que é a salvação, que é a conversão, né? Dos nossos irmãos, que os nossos irmãos também possam estar inclinados a Deus, né? E nós sabemos também que não é fácil, né? Não é fácil, exige um sacrifício, né? Exige uma dedicação. Mas eu lembro muito uma, uma, uma frase que uma vez o irmão James trouxe, que é, não consigo falar ela direitinho, que esses dias eu tentei lembrar, me embaralhei nela, mas você me ajuda aí, James, se eu errar.
Mas no começo o difícil vai ficando fácil, né? E o fácil vai ficando difícil, né? Aquilo que é fácil vai se tornando difícil, e aquilo que é difícil, com o passar do tempo, vai ficando fácil. Quando você enfrenta uma situação ou vai fazer algo que é certo, por exemplo, se você vai fazer algo que é certo, é difícil no começo, porque tudo que você começa é difícil. Mas conforme você vai fazendo, vai ficando fácil. Mas quanto menos você faz, mais vai deixando para fazer mais para frente, mais difícil vai ficando. Isso é É uma isso? benção, né? Porque quando a gente se afasta do pecado, que era tão fácil, né? Ali no dia a dia, ele vai ficando cada vez mais distante da gente, né? E a gente vai fazendo cada vez menos. Ou chega até mesmo ser transformado, né? E nos libertamos dele, né? E o inimigo, ele usa o pecado para ficar nos tentando, né? Então, o dia que a gente consegue realmente enfrentar o que é difícil e deixar ele de lado, o inimigo perde, né? O inimigo perde, porque aquela arma que ele usava já não tem mais efeito sobre as nossas vidas, né? Eu vou deixar vocês falando aí, porque tem muita coisa para falar, senão dá pano para manga. Muita graça. É, o Fábio, me permita aí é, corroborar, eu queria corroborar aí um pouquinho com o que você trouxe e até falar nada diferente, mas apenas um outro, mais um outro não, né? Mais um ponto de vista sobre o mesmo ponto, né? Sobre essa parte aqui do que Jesus fala do versículo 20, né? Então Jesus se voltou para os seus discípulos. Ele falou para os discípulos dele. Nós somos discípulos de Cristo, né? Ele disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Foi muito bacana você trazer Mateus, né? Porque ele realmente desmistifica essa questão que muitas pessoas relacionam apenas à questão financeira, isso apenas ao dinheiro, né? E a gente precisa ter em mente que é muito além do dinheiro, assim, e o dinheiro pouco importa para Deus. O que importa para Deus é o nosso coração. E no meu entendimento também, não não menosprezando o entendimento de ninguém, eu acho que, como foi falado no começo aqui, o Espírito Santo fala ao coração de cada um, né, individualmente, e a palavra é viva, isso é a maravilha, né, do Senhor, glória a Deus por isso. Mas eu entendo aqui, essa palavra vai muito além dessa questão, né? Não é sobre dinheiro, não é sobre finanças. E aí eu me lembrei de um provérbio. Lá em Provérbios 27:7, fala assim: Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E isso, no meu entendimento, conecta totalmente com o que Jesus está trazendo aqui, sabe? As pessoas que estão satisfeitas aqui, e eu estou entendendo aqui as satisfeitas como os ricos, né? Porque a pessoa está suplantada. Eu vou fazer uma outra analogia aqui: a xícara cheia e a xícara vazia, a xícara pobre e a xícara rica, sabe? O coração cheio e o coração vazio, pobre. Eu não sei qual é a tradução do original dessa palavra aqui, né? Mas para mim, Jesus está dizendo exatamente disso. É,
Se Jesus traz a palavra, traz o caminho, e você está satisfeito, seja por uma questão financeira ou não, você corre o grande risco de menosprezar essa palavra, de não dar valor para esse caminho e de não entender a importância dessa mensagem, a importância que tem naquilo que ele está falando. Então, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos, aqueles que são pobres, no sentido de ter falta, de ter necessidade, de estar faminto, ele vai abraçar o reino de Deus, ele vai abraçar Jesus, ele vai se segurar na mão de Jesus e ele vai ser salvo, ele vai ser capaz de enxergar a graça de Deus. Porque a graça é para todos, mas nem todos conseguem enxergar. E aqueles que não conseguem enxergar, como podem ser felizes? E lá na frente ele vai falar que a aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que a aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Porque estão saciados. Não tem espaço nessa xícara para o que Deus está Dependência, né? trazendo. Porque eu estou trazendo para vocês, Jesus dizendo, né? Porque eu estou trazendo para vocês. Não tem espaço. Vocês já estão fartos. Vocês já estão saciados. Vocês já estão bem. Só que quando chegar o tempo da aflição, o que lhes espera? Vocês que estão hoje saciados. E Jesus não está aqui desejando que estejamos sofrendo ou sofridos. Não é essa a vontade de Deus no meu entendimento. Eu vejo Deus bom, misericordioso, querendo só o nosso bem, sabe? É a fome que Então é Deus está dessa falando que eles maneira. vão ter, James. Oi? Os ricos, né, que estão aí se sentindo fartos, terão fome. Qual é a fome? É a fome da palavra. Vão voltar. Vão É, eles voltar a terão, Deus. eles terão essa fome, no meu entendimento, eles sentirão alguma falta, né? A dependência, né? Essa E aí vão fome, essa voltar. fome. Independente se ela é financeiro ou não, o financeiro, como eu disse, assim, para mim, o financeiro não importa. Para mim, essa É fome nos Mas, dois espiritual. âmbitos. Para mim, é É fome nos dois espiritual. âmbitos. é, Oi? então, é disso que Pode eu... Eles falar. vão, eles vão sentir fome nos dois âmbitos. Não só financeiramente. Muitas vezes o cara tem tudo, mas está com câncer. De alguma forma, ele está impossibilitado de comer o alimento, o alimento carnal. Então, são dois âmbitos, não só o carnal, mas também o espiritual. Porque vai haver um preço a ser pago por aquele que não acredita na palavra de Deus, não acredita em Jesus Cristo, entendeu? Então, ele vai sofrer nos dois âmbitos. Mesmo ele podendo, ele vai ter e não vai poder. Você entende? Ele vai Entendi. querer e não vai conseguir. É como uma Às vezes eu pessoa que penso que isso tem é castigo tudo, de Deus. né? Tem tudo dentro de casa, tem tudo que ele pode, mas ele não consegue comer porque está com câncer, tá, sabe? Então, são duas formas de ver esse sentido aí. Porque lá atrás, quando ele estava no seu auge, ele não reconheceu que teria que repartir, teria, ou desconheceu o necessitado na frente dele, desprezou, virou as costas. Então, tudo isso tem um preço. E ele vai E o chegar mal nesse vem na momento vida aí. das pessoas. mas é que o meu ponto aqui, pai, sem, Uhum. sem, sem discordar do que o senhor está falando aí, que é é um outro ponto, é, é que não se trata
não se trata disso, sabe? Não se trata de financeiro, na minha visão, tá? É isso que eu estou tentando passar aqui. No meu entendimento dessa palavra, não se trata de dinheiro. Não se trata dele ter recusado, não. Porque ele ter recusado ajudar alguém não é o dinheiro, é o coração dele. Aqui trata do coração. E o coração está farto, não cabe mais nada, não cabe Deus, não cabe a palavra de Deus. Seja porque ele está farto no dinheiro, seja porque ele está farto no orgulho, seja porque ele está farto na sua vida boa, que pode ser por qualquer outra coisa. É isso que eu estou tentando passar, sabe? E aí, por exemplo, não é porque a gente tem Deus no coração ou segue a palavra de Deus que assolações ou doenças ou coisas ruins não possam nos atingir também. Porque o Antigo Testamento acreditava nisso, né? De que se você está passando por alguma coisa ruim, é porque você pecou em algum momento. Eu não quero dizer aqui que isso também não aconteça, porque a, existe consequências das suas atitudes, mas eu acho que aí entra a graça de Deus. Eu acho que a palavra aqui, no meu entendimento, ela traz esse puxão de orelha, assim. Olha, se você acha que você. Ele traz uma consolação, né, para aqueles que estão sofridos, para aqueles que. Sofridos seja pelo que for, né? Aqueles que estão sofrendo por algum motivo, seja financeiro, seja pela perda de alguém, seja por falta de amor, seja por uma doença, seja por alguma, qualquer que seja a dificuldade, esses que estão sofrendo, eles serão maravilhados. Por quê? Porque quem está com fome, até o amargo é doce. Esses que estão sofrendo, esses que estão chorando, vão conseguir enxergar a glória de Deus. Esses serão. Porque, pensa, imagina você com fome, você morrendo de fome. Você está ali, desespero de fome, e alguém te dá um prato de comida, você, você vai sorrir. Você vai ficar feliz. Pode ser a comida mais simples do mundo. Aquilo vai te gerar, você vai enxergar algo que aquele que está com fome, por melhor que seja o filé mignon, como o Fábio comentou no começo, ele não vai conseguir ser capaz de se deliciar com aquele bife, com aquele filé mignon, entende? Ou seja, ele não reconhece, ele não consegue enxergar essa maravilha, a maravilha que é o reino dos céus. Mesmo quando a palavra fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é a mesma coisa. Quando aquele homem viveu uma vida pecadora e de muita desgraça, desordem, e ele encontra Deus, aquilo na vida dele é algo muito superior àqueles que sempre tiveram uma vida plena, uma vida. Pô, eles não conseguem. A graça para eles é um outro nível, é diferente, sabe? Então, bendito felizes são aqueles que estão sofrendo, porque eles, quando forem resgatados, enxergarão toda essa graça. Eles, eles serão capazes de ver toda a glória, sabe? A bondade de Deus. Então, sabe, no meu coração, a palavra, sabe, ele fala assim, ó, o reino de Deus lhes pertence, né? O reino de Deus vai chegar até vocês e vocês vão reconhecer o reino de Deus e dar valor a isso, inclusive, né? Porque quem já está farto não vai conseguir, não vai dar valor, entende? Serve, inclusive, se você trazer para a questão financeira que é fácil de você, né? Você pega uma pessoa rica e você dá um carro para ele, um carro zero, pode ser o melhor carro do mundo. Ele não tem valor para ele, porque ele, sabe, ele pode comprar aquilo a qualquer momento. Para ele não tem valor.
Então, assim, qual a vantagem? Ele não consegue enxergar isso, né? Então não há valor. É disso que é disso que é nessa linha que falou essa palavra no meu coração, sabe? E eu acho que isso é um refresco muito grande assim para nós, quando nós estamos sofrendo por algum motivo, que nós conseguimos enxergar. Isso se reflete, por exemplo, todas as vezes que a gente ora aqui intercedendo por algum milagre, seja para nós ou seja para o nosso irmão, e a gente recebe essa bênção do milagre, e aí nosso coração se exalta, sabe? Se enche de alegria, de amor e de vontade de glorificar a Deus, sabe? Porque a gente consegue enxergar isso, né? Quem, quem está soberbo, quem está satisfeito, quem está com o prato cheio, quem está rico nesse sentido, não pode enxergar isso. Talvez até não enxergue que existe Deus. Essa pessoa talvez ache que não precise de Deus, né? Então acho que mas no dia que a aflição chegar, eles vão sofrer. Então enfim, não estou dizendo que não estou falando para vocês que o que eu estou dizendo aqui é o certo. Eu estou dizendo para vocês, estou compartilhando com vocês o que a palavra fala no meu coração. Talvez fale com o coração de outras pessoas também que vão estar assistindo depois ou que estão aqui, mas é, é o que falou o meu coração aqui hoje nessa noite aqui. Amém? E É isso aí, James. É uma parte que você falou aí. Eu falei de dois âmbitos, quer dizer, duas situações, né? Então há essa situação e há outras situações que levam a pessoa a, a vir sofrer consequências, né? Então são várias situações, vários âmbitos, né? Mas eu coloquei apenas dois. E aqui também fala, né, que ai de vós, os homens falar bem de vós, porque assim faziam seus pais e os falsos profetas. Mas a vós que ouves, veja bem o que Jesus fala aqui, mas a vós, vocês que ouvir, que têm o senso de ouvir, ele diz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem. E ao que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tomar a capa, não o proíbe de tirar também a túnica. Então, essa parte aqui já é uma parte bem mais complicada e mais difícil de se viver, né? Essa aqui põe realmente a pessoa numa condição vulnerável. E aqui ele muitas vezes não consegue, porque não é fácil você tomar um tapa na cara e oferecer a outra face. Não é fácil. Não é fácil você ser atingido, esbofeteado de alguma forma e suportar sem responder, sem se defender, ou sem dar o troco, né? Então, isso é que nós precisamos aprender. Aprender e colocar em prática.
Porque só assim, amado, só assim, só suportando isso, é que nós vamos chegar no ponto, um ponto que você poderá ser chamado, como ele diz lá na frente. Serão considerados filhos de Deus. E, porque não é fácil. Você chegar a um ponto de que uma pessoa vier te roubar, um ladrão, chegar e pedir, ó, me dá aí seu tênis de marca aí. E você fala, não, tô, leva o tênis, vou tirar a meia também. Tira a meia e dá para ele. Né? Ou o cara pedir a tua camisa, tua blusa, e você fala, não, tô, leva também a camisa. Né? A pessoa, para chegar nesse ponto aí, amado, ela tem que estar bem cheia do espírito. Mas eu quero dizer o seguinte, é, quando alguém vier te tomar alguma coisa, entrega. Não precisa blasfemar, nem entrar em conflito com a pessoa. Entrega. Se puder dar mais alguma coisa para ela, faça como está escrito aqui. Você está fazendo a vontade do Pai. E ele fala, dá para quem? Cada homem o que te pedir, aquele que levar os teus bens, não lhe exiges que ele devolva. Levou, levou. Pegou, pegou. Pediu emprestado, não devolveu, não cobra. Porque a verdade é o seguinte, o Fábio, James, Tamires, Ruth, é Deus que nos ressarce, amado. É Deus que nos ressarce. Tudo aquilo que você fizer para o seu irmão, ainda mais fora da sua condição, ainda mais fora da sua condição, tá? Muitas vezes você não está em condições de fazer, mas você se prontifica a fazer, você é comovido a fazer, você é levado pelo Espírito a fazer. Não tenha dúvida, o ressarcimento vem, porque a palavra de Deus ela é fiel. Quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que vos amam. Então, o nosso Senhor Jesus aqui, ele está pedindo para a gente fazer, não é só para os amigos, não. É para aqueles que você vê por aí que são menosprezados, que você talvez nem conheça. Sabe, Fábio? Aquele que você, aí perto da sua casa, encontrou dormindo no relento. Você foi lá, você de alguma forma tentou, sabe, dar um cobertor para ele, dar uma melhor condição para que ele ficasse ali ou ele fosse para outro lugar. Você se importou, você se incomodou com aquela pessoa, com a situação dela. A situação dela incomodou o seu interior. Então, quando você se sente nessa condição de fazer e fazer alguma coisa, notadamente Deus está em você. Notadamente Deus está te observando. E isso há uma recompensa. Há uma recompensa. Então, aqui ele fala, Deus é bem claro, Jesus é bem claro, se fizeres bem ao que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Né? Qual é o vosso reconhecimento? Os pecadores também fazem o mesmo.
Se prestardes aquele que vos espera receber, qual é o vosso reconhecimento? Pecadores também emprestam, os pecadores para receberem outro tanto, até com juro. Então, o grande galardão, a grande diferença que Jesus Cristo veio para mudar a história, para se cumprir, para mostrar para os fariseus, para os saduceus, para aquele povo da época ali, que ele queria que Deus tinha uma nova história, um novo conviver, uma nova maneira de se viver, para que houvesse paz no mundo, para que houvesse bondade, tirar o dente por dente, o olho por olho. Então, amar o seu inimigo, fazer o bem, prestar sem nada emprestar de volta, será grande a vossa recompensa. E aí sereis filhos do Altíssimo. Filho, porque ele aqui faz uma grande comparação. Ó. Ele fala, porque é bondoso, porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Deus é bondoso. E qual é a bondade? Ele faz o sol nascer tanto para os justos como para os injustos. Porque se Deus fosse separar, meu irmão, o sol não ia nascer para algumas pessoas, para um determinado número de pessoas. O sol não ia nascer. Né? Então ele fala, sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, vos será dado. Boa medida, prensada, remexida, transbordante, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. E ele fala, pode um cego conduzir outro cego? É isso, Mário. Vamos Não discutir mais aqui, caminharão, seu Mário. não, Seu Mário, não cairão ambos na cova? vamos refletir aqui nessa palavra, seu Mário. Bastante coisa aqui, ó. Pode falar. Eu queria comentar nos ais lá em cima, lá, ó, que a gente passou direto, no 24 aqui, ó, que tem bastante reflexão profunda aqui, ó. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Qual é a consolação do rico, né? É aquilo, e aí a gente fala aqui das riquezas, né? Mas é a não dependência, né? Daquilo que ele depende, né? O que que consola o rico, né? Ah, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho onde me apoiar, né? Eu tenho alguém que faz, né? Então é sempre tirar a atenção de Deus, né? Não colocar Deus na nossa vida, né? E ter outra coisa que salva a gente, né? Então, assim, ó, você já tem a sua consolação, ai de vós e vocês que já têm a consolação de vocês, né? Ai de vós os que estão agora fartos, porque vireis a fome. Mas Deus, ele é misericordioso demais. A gente leu aqui, ó, embaixo, né? Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quando a pessoa ela se afasta de Deus, não há luz na vida dela, né? Ela convive com o pecado. Quando a gente convive com o pecado, a gente não consegue estar próximo de Deus. Não porque Deus é mau, mas porque o pecado não convive com a luz, né? E as coisas ruins vão se aproximando da vida da pessoa. E conforme a pessoa vai passando por turbulências que o inimigo coloca na vida dela, não Deus, né? Porque Deus não é mau, né? Deus é bom, Deus é agradável, Deus é perfeito, né? Mas o mal se aproxima da vida da pessoa, né? Algumas vezes porque a pessoa não está próxima de Deus, né? Porque o inimigo ataca, né? Não quer dizer que o inimigo também não ataque, né? E as pessoas que estão próximas de Deus também não vão passar por turbulências, né? Isso também não é verdade. Mas por isso que a gente precisa estar em oração o tempo todo, pedindo proteção, né? E por mais que vier as dificuldades, a gente tem que estar, né? Glorificando a Deus. Mas, quando as pessoas passam por dificuldades, né? Geralmente as pessoas que eram ricas, espirituais, né? Que não conseguiam enxergar a dependência deles de Deus, começam a ter fome, né? Fome da palavra, fome, necessidade de ter Deus na vida deles, né? E aí é onde eles se aproximam de Deus.
Mas não foi Deus que causou aquele mal na vida da pessoa, né? Isso é importante a gente lembrar, porque Deus, pela graça dele, né? Ele nos recebe sempre de braços abertos, nos perdoando dos nossos pecados, né? E nos fazendo uma pessoa nova. Então Deus não é mau, Deus é bom. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar, né? Ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Misericórdia, olha isso, né? Como é importante a gente ter esse cuidado, né? Com a palavra de Deus, né? Por onde a gente caminha, buscando glória para si mesmo, né? Buscando ser admirado, né? Tomar conta do nosso narcisismo, né? Tomar conta da nossa, né? Do nosso ego, né? Para que a gente não caia em tentação, para que a gente, né? Seja, né? Colocado em altares, né? Para que a gente seja exaltado, né? Como fizeram aqui com os falsos profetas, né? Onde muitos falsos profetas se intitulavam, né? Mensageiros de Deus ou até próprio Deus, né? Em alguns casos, né? Então ele vem falando aqui, ó, né? Ai de vós quando todos os louvarem, né? Então que a gente possa realmente ter atenção em relação a isso, né? Que a glória seja de Deus sempre, né? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E aí a gente volta aqui na pedra, né? Na brasa, colocando a brasa quente na cabeça dos nossos inimigos, né? Porque através do amor, o amor transforma, né? E mesmo quando a gente é odiado, a gente recebe uma palavra, né, ingrata, né, a gente possa ter o nosso coração transformado, né, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, nós possamos estar em espírito o tempo todo, né? Porque quando nós estamos na carne, a tendência é que a gente realmente, como o senhor falou, né, cai em tentação e tem uma reação abrupta, né? E às vezes aquilo era uma oportunidade para a gente transformar a vida de alguém, né? Era uma oportunidade de provar, mostrar para alguém que aquilo que habita em nós é muito maior do que a nossa carne, né? Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E olha que mensagem linda, né? Ontem a gente falou, né? É muito difícil a gente orar por alguém que fez algum mal para a gente e a gente continuar com o mesmo sentimento, né? De revolta ou de, né, algo contra aquela pessoa, né? Então, se a gente tem algum sentimento contra alguém, que a gente ore por ela, né? Que a gente ore por ela, porque a oração transforma, né? A oração transforma. E a nossa oração, ah, meu Deus, né? Não seja para que Deus se vingue da pessoa, né? Mas seja para Deus toque o coração daquela pessoa, né? Vou morar, pai, tira aquela pessoa, né? Não, né? Pai, perdoa, né? Mostra para ele, né? Mostra para ele, pai. Toca o coração dele. Dê a mesma oportunidade que o Senhor me deu, pai. Para a vida daquela pessoa também, Senhor. Ao que te bate numa face, oferece ele também a outra. E ao que tirar a sua capa, deixa levar também a túnica, né? Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como é quereis que os homens vos façam assim, fazei-os a vós também a eles. Meu Deus, né? A gente está falando aqui do próprio ladrão, né? Que vem te roubar e você fala, não leva. O pastor outro dia falou que ela estava em Salvador, o ladrão foi roubar o carro dela e ela estava fora do carro. E aí o rapaz estava com a arma em punho para ela. E ela falou, em nome de Jesus, pode levar o carro, mas não me leva aquela bolsa. Aquela bolsa ali tem todos os documentos do meu ministério. Na hora que ela falou em nome de Jesus, o rapaz já começou a tremer. Falou que até levantou a arma assim e começou a tremer. O amigo viu que ele balançou, o Espírito Santo tocou ele, correu para dentro do carro, pegou a chave, correu para dentro do carro, falou pro rapaz, acorda, dentro do carro, pegou, caiu dentro do carro. Mas ele pegou a tal da mala da mulher e colocou para fora. Não levou a mala da mulher, a mala da pastora para fora. Aí os irmãos ainda falaram, você tinha que deixar o carro também, que ele não ia levar, não.
Porque a palavra de Deus tem poder, né? Mas você veja bem, né? O rapaz ali que estava ali roubando se sentiu, falou, deve ter ido para casa, depois falou, preciso ir para a igreja. Preciso ir para a igreja, né? Porque, É isso que né? acontece. Preciso procurar Deus. Não está certo o que eu estou fazendo, não. Então a gente às vezes passa por oportunidades, essas oportunidades às vezes elas doem, né? A gente sente e, e também a gente aprende com elas, né? A gente aprende com elas, porque é, é diferente se você está andando na rua, a pessoa vai e te rouba uma caneta, né? Uma caneta Bic. Não, roubou uma caneta. Pô, o cara roubou uma caneta. Mas quando a gente rouba algo né, que te afeta, né? Faz falta. É. Aí a gente vai ter que refletir, vai ter que aprender, pai, né? O que eu tenho para aprender sobre isso, né? Onde está meu coração? O Senhor provei tudo que eu preciso. Entrega a ti. Perdoa, pai, olhe por ele. É, são desafios, é uma jornada profunda, né? Se mais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam, né? Amar nossos filhos, Eu amar as estava pessoas que a falando gente aqui ama. no. Fala, querido. Desculpa, eu estava falando no mudo aqui. Ou fala, James. Duas Eu tô vendo o coisinhas. tempo aqui também, mas fala aí. Depois a gente pode completar É, amanhã. Continua. para a gente completar amanhã, mas antes, eu ia te pedir se você poderia ler novamente na sua versão aí. Eu acho que é o 31. Tem um diz: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Entendi. Não é porque você estava comentando essa passagem, né? E, e aí eu tive a impressão de você estar lendo e ter algo diferente do que está É na importante minha você ter aqui. falado isso, né? Porque aqui Oi? a palavra não está falando para a gente fazer o mesmo de dar o tapa né? Essa Faça palavra, aquilo cara, que a veio gente muito forte espera para do outro. mim. Explica aí, querido, isso daí. Isso é boa. Essa palavra veio muito forte para mim, assim. Não, essa palavra é autoexplicável, assim. Jesus não usou parábolas, Jesus não usou é, ideograma, não usou analogia. Ele foi direto e claro aqui. E, Ah, e para mim foi muito forte, porque vinha sofrendo aí 2 dias com uma questão, né, pessoal aí, enfim. E aqui está a resposta, né? Tá a resposta aqui para a angústia do meu coração, que eu vinha falando com Deus, né? E aí ontem eu comentei com vocês que a gente não tem que pedir por justiça, a gente tem que pedir por perdão. A gente tem que orar por perdão, né? E Jesus vem aqui esclarecendo tudo, né? Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Eu vou falar o quê? Cabe a mim aplicar, que ele vai falar lá na frente, né? Que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei. Mas ele fala também: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra a casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então, assim,
em vão seria Glória a Deus tudo pela sua isso, vida, toda a irmão. palavra de Deus, da Bíblia, tudo que Jesus passou por nós, se nós não aplicarmos isso na nossa vida. Então, nesse momento, eu clamo a Deus, em nome de Jesus, que todos nós sejamos capazes e corajosos, obedientes, ao ponto de conseguirmos colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida e vivê-las de fato, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Tem mais o que falar aqui. Só que Não, Deus tem muita coisa a abençoe a ser todos. dita, mas a gente continua amanhã. Amém. A gente continua amanhã. A palavra de Deus é gloriosa, fantástica. Grata, né? E você pode ter certeza, meu filho, que a recompensa vem. Com certeza vem. Nosso Deus, ele não deixa nada para trás, ele tudo está atento. É como está lá em Tiago, capítulo 5. O jornaleiro clama, o jornal vai ser aberto e a pessoa vai ter que prestar conta. Não tem como, não tem E, ó, como. Filipenses 4,19, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Com certeza. Tá pago, né? Mas se você estiver aqui, ó, se você estiver ligado na videira, meu, não tem como você não dar fruto. Não tem como você florescer, não tem como você não florescer. E se florescer, o perfume, a fragrância, ó, vai aspergir. O aroma vai sobrar, todo mundo vai sentir o aroma. Porque quando a flor floresce, as abelhas vêm para tirar o mel. Então, meu amor, não tem como, não tem como. Vai ter resultado. E é bom, e é aprazível orar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar? O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Pronto. O homem que anda desviado de Deus, que anda tramando o mal do outro, a gente continua em oração para que Deus possa tocar o coração dessas pessoas e transformar a vida deles, que eles possam reconhecer os erros, os pecados, né? Que nós também possamos, né, ter humildade para nos incluirmos como eles também, porque somos justificados pela graça, né? Pela graça de Deus, Sim, porque nenhum de nós somos merecedores, né? Então, glória a Deus que Deus nos renova a cada dia e nos deixou o Espírito Santo e, e amém. Pode orar, seu Mário, por favor. Amém. querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na tua presença. Porque outrora, Senhor, eu também fui do mundo, eu também fui perverso, eu também fui astuto no mal, Senhor. Fiz tantas coisas erradas, Senhor. Mas proveito nenhum tive disso, Senhor. Mas hoje, graças te dou, Senhor, porque o Senhor abriu teus braços e me recebeu, me abraçou, perdoou os meus pecados. E hoje eu sou uma nova criatura em ti, Senhor. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, nos meus atos, nas minhas atitudes, Senhor. Sei que se não for o Senhor, eu nada sou, nada posso, nada tenho, Senhor. Por isso eu te agradecer, Senhor, por esta palavra neste dia, Senhor, que abriu os nossos corações, que nos ensina, nos dá entendimento e sabedoria, não só material, mas espiritual, Senhor, principalmente espiritual. Para que possamos prosseguir nessa caminhada, Senhor. Que outros, Senhor, tenham essa grande oportunidade, Pai, de reconhecer, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos, e tudo pertence ao Senhor, Pai. Então, Senhor, nos abençoa neste dia mais e mais, Senhor. Abençoa cada família, Senhor,
que está participando desse devocional, cada um que, por um motivo ou por outro, Senhor, não puderam participar também, sejam abençoados, ó Pai. Todos aqueles que for ouvirem, Pai, serão agraciados pela Tua palavra, Senhor. Serão cheios, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela permanece para sempre, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um dia de vitória, Senhor. Eu que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.